Fala galera, estamos iniciando aqui mais um episódio de eu não sei o que, porque eu não sei como vou chamar esse episódio. RA Talks número 5, será que eu chamo assim? Porque vai ser agora com esse convidado que vocês já conhecem? Ou será que eu chamo de Plantão RA, porque é uma notícia que abalou as estruturas do mundo retro gamer? Enfim, não sei, vou decidir depois, mas o importante aqui é o convidado que eu estou recebendo hoje. Mais uma vez, você já conhece o admin brasileiro do Retro Achievements, Meleu. Seja bem-vindo, Meleu. Show de bola, vamos lá. Tentar aí tirar a dúvida do pessoal que pode estar preocupado aí com RetroArch, foi hackeado. Vamos ver aí. Uau, RetroArch hackeado, o que será que aconteceu? Bom, primeiramente, só deixa eu falar pro pessoal, eu gosto sempre de deixar um videozinho na tela, mostrando o gameplay de jogos e tal. E nesse dia de hoje, eu achei aqui um canal no YouTube muito bacana, até quero fazer uma propaganda gratuita do cara pra vocês. O canal se chama Virtual Gaming Library. O cara faz compilados ele pega assim todos os jogos de um console e grava 10 segundos de cada jogo, de todos os jogos. E aí ele faz vídeos de 4 horas, 10 horas, por exemplo, no caso do vídeo lá do PlayStation 2, tem mais de 10 horas pra botar todos os jogos. E aí cada jogo ele bota uns 10 segundos, então é isso aí que vocês estão vendo na tela de vocês. O cara, se eu não me engano, ele é brasileiro até. Eu tava vendo os vídeos dele e aí em certo momento lá tava olhando os comentários e vi o cara escrevendo em português. Deve ser, né, 99% de chance de ser brasileiro. Mas enfim, só para fazer essa introdução, esse jabazinho gratuito pro cara que faz esse trabalho bacana. E então aqui nós estamos gravando esse episódio, eu e o Meleu, porque eu confesso que eu tô um pouco por fora, para não dizer muito por fora, que eu ouvi esse anúncio, essa notícia de que o RetroArch foi hackeado. Como assim? Que história é essa? Então esse é o objetivo desse vídeo, a gente poder esclarecer com o Meleu, que é um cara que é bastante inteirado tanto com o mundo do RetroArch, do Retro Achievements, e ele poder esclarecer pra gente. Meleu, tem como explicar pra gente o que é essa história de um RetroArch ter sido hackeado? Beleza, dá sim. Eu acho que vai ser inevitável aí a gente entrar talvez aí num papo mais técnico. Aí como a gente fez lá no RA Talk, você vai me ajudando e me policiando aí se eu estiver me empolgando aqui no palavreado muito técnico. Claro, não tem problema. Inclusive, se tu tiver que explicar alguma coisa primeiro, um conceito, não tem problema nenhum. Faz do teu jeito que tu acha que vai ficar melhor explicadinho. Beleza, eu acho que vale a pena a gente talvez bater um papo assim, né? O que exatamente é o LibRetro? Qual a diferença de LibRetro com RetroArch? Que porra é essa, né? Sim, perfeito. Eu já ouvi esses dois termos, Uhum. RetroArch, né? Bom, vou dizer o pouco que eu sei da explicação de principiante, que talvez seja muito do que as pessoas que me ouçam, nos ouçam, estejam também pensem dessa forma, e aí depois tu me corrige, tu me diz se tá certo ou não. O pouco que eu entendo, o LibRetro é um projeto e o RetroArch seria outro. Não sei se são as mesmas pessoas ou não, mas o LibRetro é onde o pessoal eles cuidam de ter diversos emuladores no mesmo lugar, digamos assim. E e o RetroArch é o programa em si que reúne os emuladores. E o LibRetro seria cuidar de cada emulador em si. Eu realmente não sei. É melhor Não, explicar vamos pra lá. gente. A gente bate o papo aí, então provavelmente vai esclarecer um pouco as coisas aí. O LibRetro também é um nome assim da organização, e você mencionou como se fosse coisa diferente, mas não, o LibRetro como se fosse uma organização maior, né, abraça mais projetos. O Certo, RetroArch é um desses projetos. perfeito. Então, entrando assim um pouco mais na parte técnica, o LibRetro também é uma coisa que a gente em programação conhece como API, API, né? Que significa Application Programming Interface, que basicamente é uma interface
porque é uma maneira que o software tem de fazer interface um com o outro. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui só para que fica mais fácil de entender. Por exemplo, MGBA, Picodrive, QuickNAS, esses são os cores, né? Eu acho que o pessoal que está nos ouvindo já tem mais ou menos uma familiaridade assim, né, com imagino que sim. Então, os desenvolvedores desses cores, né, desses emuladores, eles não precisam se preocupar muito com interface de usuário, né? Provavelmente a galera já deve ter experimentado vários outros emuladores, né? E cada emulador tem uma maneira, até no próprio Retroachievement, né? Cada um daqueles emuladores tem um menuzinho no lugar diferente, você configura as coisas de maneira diferente, como que você vai configurar o joystick e tal, é tudo diferente. Então, quando um desenvolvedor de emulador ele decide, né, utilizar o libretro, ele não precisa se preocupar com essas paradas de interface. Ele só se preocupa no código dele de emulação, né? Como que ele vai emular o hardware original que ele está querendo emular. Certo. Então, se ele segue lá, né? Se ele quer usar a API do libretro, é muito mais cômodo para ele, porque ele vai somente focar no código referente à emulação. E aí, para poder disponibilizar isso que ele está desenvolvendo para o usuário final, ele depende de uma coisa que em programação a gente chama de front-end, que é o front-end nada mais é do que o software responsável para lidar com o usuário. E o RetroArch é um front-end da API do libretro, né? Pô, agora eu acho que complicou, né? Mas vamos imaginar assim, API tem a ver com interface. De um lado vai ter o código de emulação. Do outro lado tem o RetroArch. A API é quem faz essa interface entre o RetroArch e o código de emulação. Então, graças a esse projeto, a gente tem essa interface unificada, né? Os usuários de RetroArch conseguem fazer essas configurações todas numa única interface. Ele consegue jogar Mega Drive, Super Nintendo, Nintendinho, Atari, PlayStation, consegue jogar tudo isso numa interface unificada ali, né, que é o RetroArch. Tá, então deixa eu, pelo que eu entendi aqui, então o libretro é onde essa organização, esse pessoal que eles cuidam do código dos emuladores, vamos dizer assim, e de diversos emuladores, tanto para Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation. Exato. Eles têm, ficam os desenvolvedores, sei lá, quem quiser pode acessar código de vários emuladores, eles disponibilizam lá, e aí o RetroArch ele faz uso então do código dos emuladores e disponibiliza para os usuários para ele poder jogar pelo celular, pelo computador, enfim. E reforçando esse termo que eu usei, né, front-end, o RetroArch é o principal, né, front-end dessa API, né, do libretro. Quais seriam outros exemplos assim? Um ótimo exemplo para a gente que é jogador de Retroachievements é o RA libretro, é o emulador que a gente usa para desenvolver conquistas, né? Ele também é um front-end para a API do libretro, entendeu? Que implementa o libretro, vamos dizer então. Exato. Perfeito, tá. Por isso que a gente consegue utilizar os mesmos cores, né? Ah, sim. O core, emulador, enfim. Certo. Bom, acho que deu para entender razoavelmente, pelo menos. libretro é o código dos emuladores, e aí tem que ter um programa que agora pode mostrar para o jogador de uma forma diferente. Um quer botar umas figurinhas, umas imagens, uns vídeos na hora de tu escolher o emulador, aí ele vai fazer de um jeito. O outro quer que não, seja só uma abinha bem simples, que tu abre e só seleciona ali o emulador que tu vai jogar, vai ser de outro jeito. Seria, por exemplo, o RetroArch é mais bonitinho, já o RA libretro é um negócio feito para desenvolvedor, é já bem mais simples. Mas os dois estão implementando a biblioteca do libretro, é isso? API. Podemos simplificar. A biblioteca também serve, API do libretro, tudo bem. Exato.
Tá certo, acho que deu para entender esse Isso. ponto aí. Aí, indo adiante, aí eu acho que vale a pena a gente falar, né, por que e como que esses projetos são tão assim, né, importantes para toda a comunidade retro gamer e não apenas para os fãs, né, de Retro Achievements. Uhum. Bom, primeiro vamos falar, né, para o principal público-alvo, acredito, desse podcast, que são efetivamente os fãs de Retro Achievements, né? O Lib Retro e o RetroArch são projetos assim muito importantes para a gente por dois motivos. Primeiro é que a gente consegue, de uma maneira muito mais fácil, né, adicionar suporte a novos consoles, né? A gente vê, desde que quem acompanha o Retro Achievements, a cena do Retro Achievements, vê que desde que a gente lançou o RA Lib Retro, está sendo muito mais fácil adicionar suporte a novos consoles. É verdade. Né? A gente hoje tem suporte, uma coisa que a galera curtiu muito, né, que é suporte ao PlayStation 1, uma coisa que estava sendo muito esperada. A gente deve isso, grande parte, ao projeto LibRetro, né? A gente aproveita muito do trabalho deles no nosso cenário. Fazendo só um adendo, já que falou do PlayStation 1, eu lembro que durante um bom tempo o pessoal, um outro usuário tentou implementar, fazer um emulador de Play 1 único para o Retro Achievements, e aí demoraram bastante, tentaram, não funcionou. Funcionou, não funcionou. E não funcionou, acabou depois de um bom tempo. O pessoal tentou fazer. Isso funcionava, mas um monte de coisa ainda não funcionava. E era um negócio que não ia para frente. E aí, quando o Retro Achievements em si mudou essa orientação de ficar tentando fazer emuladores únicos para cada console, para focar mais no RetroArch e no LibRetro, aí ficou bem mais fácil, eu imagino, porque a gente começou a ver muitos e muitos mais consoles sendo implementados, achievements neles. Suportados. Exato, arcade, fliperama, né? Nintendo DS, um monte de... Exatamente, Play 1, Nintendo DS, arcade, Sega CD, Jaguar, eu acho, 3DO, agora recentemente. Enfim, foi muito rápido. E para quem estava no site, no Retro Achievements, há 3 anos atrás, para ser lançado um emulador novo, era um por ano e olhe lá. Exatamente. Então, a galera que curte Retro Achievements deve muito, né, a esses projetos LibRetro e RetroArch. Primeiro por conta disso, né, é muito mais fácil a gente adicionar suporte, e do ponto de vista do usuário, a gente consegue curtir os jogos com Achievements em uma infinidade de plataformas, né, como a gente mencionou lá no nosso RL Talks, a gente consegue jogar praticamente em tudo, em geladeira, micro-ondas. É verdade. Em smartphone, qualquer computador. Sim. Né? Então, isso assim, né, do ponto de vista nosso do Retro Achievements, mas do ponto de vista geral, né, de retro gamer de uma maneira geral, o projeto, eles têm um grande mérito assim, né, de conseguir fornecer numa interface única uma infinidade de consoles, né, emulados, né? Atari, Nintendinho, Super Nintendo, Master System, Mega Drive, né? Isso também que a gente já mencionou, né? Sim, bom, para quem viveu o mundo da emulação antes do LibRetro e depois do LibRetro, sabe que foi um divisor de águas, né? Exato. Eu, na verdade, eu já nem jogava mais em emulação, porque achava muito... tem que baixar um emulador para cada um que tu quer jogar, Exato. e aí... Cada um configura de uma maneira diferente. Exatamente, exatamente. Aí cada um configurar de um jeito, aí ficar um monte de programa no teu computador, um monte de pasta, enfim. E aí quando veio o LibRetro, um negócio num programa só, tudo num programa só, que o RetroArch implementando o LibRetro, né? Tudo num programa só, que maravilha, gostei. Só configura de um jeito o botão que é o de pular, e o B aí é igual para todo o console, maravilha. Aí facilitou demais. Exato. E como a gente já disse, né, o outro grande mérito deles é que a gente... Vou só enumerar, que estou até olhando aqui no site deles, as plataformas onde você consegue rodar o RetroArch. Windows e as suas várias versões, né? Até o antigão Windows 95, para quem tem, quem é maluco o suficiente para ter. Não sabia. Maneiro. Ele roda no Linux, macOS, Android e iOS, né, para galera que tem iPhone, Raspberry Pi. Ele roda no Xbox One,
PS Vita, PSP, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Switch, Wii, Wii U, Nintendo 3DS, no Steam, agora eles adicionaram recentemente, então você vê que Caramba, pô, mano. Aham. é coisa pra caramba. É impressionante, é. E agora, entrando um pouquinho assim mais na parte técnica, Uhum. a gente observa, a galera deve ter observado, eu acho que uma das principais resistências, né, que um usuário novo de RetroArch deve enfrentar é que tem uma interface meio diferentona, assim, né? Ah, Não, sim, sim. não é uma coisinha simples assim, a galera que é usuário de Windows geralmente é só clicar ali nos menuzinhos e tal. Tu diz do E RetroArch em específico? RetroArch, Sim, exato, sim. específico do RetroArch, Tem né? uma curvinha de aprendizado, pro É, pessoal aprender a mexer no RetroArch. Até ouvi uhum, falar que teve um update com uma nova opção, não sei. uhum. Tô meio por fora que eu É, não mexi ainda. Mas é, eu tô usando ainda a antiga, eu acho que foi uhum. inspirada no PlayStation 3, é isso? Foi aquela interfacezinha parecida com o PlayStation 3. Ah, sim. É, mas o que eu vou falar que entrar um pouquinho na parte técnica é porque, às vezes o pessoal que é programador já vai entender melhor. Mas vamos lá. Quando você vai desenvolver um programa, por exemplo, para Windows, você já sabe, né? Pô, o meu programa vai rodar no Windows. Então Uhum. você já tira proveito, você já escolhe uma biblioteca que já vai te ajudar muito a fazer os menuzinhos, fazer as janelas, pop-up, Uhum. botãozinho e tal. Como o RetroArch roda nessa infinidade de plataformas que a gente enumerou aí, né? Android, PS Vita, tal. Uhum. É um projeto que não pode depender dessas bibliotecas, entendeu? Uhum. Então, outro grande mérito que os caras têm é de fazer tudo na unha, Ah, acho que o Meleu deu uma caída aqui no Discord do nosso. A gente faz a conversa aqui usando o Discord e aí é uma chamada, né? Ele caiu aqui no meio da explicação dele. Bom, deixa eu avisar ele que ele caiu aqui. Caiu, Meleu. Vamos ver se ele já volta. E estava falando ali, né, sobre o RetroArch. Quero ver se ele já volta para eu não precisar cortar. Que a verdade é que eu sou um puta preguiçoso. Então, se ele conseguir voltar rapidão, olha que maravilha, eu não preciso cortar o vídeo, nada. Eu já encaixo aqui a conversa já direto. Mas se ele acabar demorando, eu vou ter que gastar incríveis 5 minutos, talvez, cortando o vídeo ali, para cortar essa parte que eu tô falando aqui, só para encaixar ele. Opa! Voltou, Meleu? caiu o Discord aí, mano. Sim, sim, tu caiu Fala, aqui da chamada. que vacilo. Meleuzão? Tô ouvindo. Beleza, tu estava explicando ali sobre o RetroArch. Uhum. E então, se puder continuar ali, tava falando sobre o Não, mérito deles, né, de ter implementado, não precisar depender do sistema e tal, eles fazem de- na unha e tal. vai emendar direto aí. Não, pode continuar, já tá, Ah, show. nem Show. interrompi a gravação, nada, tamo. Tranquilo, tranquilo. Não, é isso. Era dar essa. Eu acho que era ressaltar esses dois pontos aí, né? Um grande mérito, né, deles terem feito tudo do zero e também dar uma justificativa assim, né, para os usuários de por que é a interface meio diferentona, assim, né? Certo, aham. Uhum. E tudo isso disponibilizado de maneira livre, né, cara? Os caras fazem no amor, né? Assim, código aberto, tudo de graça. Sim, sim. Então, Então deixa eu fazer um comentário uhum, de noob. tranquilo. Porque o RetroArch realmente tem pessoal que usa e aí toma um pouco de susto no começo. Pô, Uhum, não tô achando uma opção que eu queria, ou tá muito complicado, aqui tem muita opção e é, tal. Mas então, essa parte de tu abrir o programa e de tu escolher ali as configurações, as opções dentro do programa, na verdade isso foi feito então para não precisar depender da infinidade de sistemas diferentes que ele roda. exato. E Não aí depender para de bibliotecas externas. perfeito. Isso é um negócio que eu não sabia. Então, daí Uhum. por isso que todas as opções já são ali dentro do programa, vamos dizer. É, Certo, entendi. E, isso. e aí eu realmente
tem uma curvinha de aprendizado, mas eu acho que também não é nada absurdo também. Se a E pessoa... também tem aquela coisa, né? Se a pessoa já fez uma configuraçãozinha ali inicial, não precisa ficar mexendo toda hora também. Exato. Depois que tu configura os botões ali onde tu quer que seja, ou no teu teclado, ou no teu controle, o controle às vezes até já identifica automático já. E aí, Exato. depois que tu pega o básico ali o que eu mais me confundia no começo era quando tava dentro daquele quick menu e quando tava fora. Bora, Tipo, eu começo um jogo, daí eu tô dentro do quick menu, que são opções rápidas ali, né, de quem tá jogando. Aí eu não entendia direito que existia esse menu rápido e as opções fora do menu rápido. Cara, Diga. Bom você ter mencionado. E a gente falou ali, né, de front-ends, né, da API do LibRetro. Então tem o RA LibRetro e tem o RetroArch, propriamente dito. Certo. Mas tem um outro front-end que é feito por eles também, pela galera do LibRetro, que é muito mais simples, mas bom, infelizmente ele não tem, como a proposta é ser muito simples, não tem suporte a retroactivity. Mas enfim, se alguém quiser experimentar, o nome é Ludo, Ludo. Ele foi feito exatamente para isso, para retirar o tanto de opções que tem no RetroArch e às vezes o usuário só quer chegar, ligar e jogar. E ele só tem para essas plataformas de desktop, né? Windows, Linux e macOS. Mas, interessante. Bom, fica aí a opção, né? Apesar de que, para quem tá ouvindo a gente... para quem tá ouvindo a gente, eu imagino que já esteja pelo menos... Provavelmente está familiarizado já com o básico do RetroArch, mas é sempre bom saber, né? Informação não quer demais. Show. Então, aí dando prosseguimento aí, tentando dar um esclarecimento aí, né, do que exatamente aconteceu nesse final de semana, né? Pô, o RetroArch foi hackeado, caralho. Ah, perfeito. Pô, meu RetroArch, um programa que foi hackeado, tem aqui instalado no meu celular, cheio de informação pessoal, meu Deus, e agora? Exato. E aí? Né? E, bom, eu acho que para poder explicar o que exatamente aconteceu, a gente vai ter que entrar num papinho nerd aqui, rapidinho. Tranquilo. Vou tentar explicar. Né? Não tem problema. Vou me empolgar. Bom, o que realmente aconteceu foi que alguém conseguiu acesso ao servidor, né, onde tem o tal do BuildBot. Vou tentar dar uma explicadinha no que é esse BuildBot e o quanto ele é importante, né? Beleza. Como a gente falou, o LibRetro ele tem vários projetos rolando em paralelo. Então, vários contribuidores contribuindo com o que a gente chama de cores, né, com os emuladores. E tem lá tem uma infinidade de gente contribuindo com código. E os códigos estão sendo atualizados o tempo todo. Desculpa interromper, mas então, tipo, tem lá uns desenvolvedores que gostam de mexer no código do Mega Drive, mas não é o mesmo que gosta de mexer no do Play 1. Exato. E do Super Nintendo já é outros, já... Exato. Perfeito. E tem mais. Quem é usuário de RetroArch já sabe. Pô, tem tanto core de Nintendinho, por que não bota só um? Sim, boa. Ou seja, um contribuidor fala assim, se eu chego lá agora, eu quero fazer um emulador de Nintendinho meu e vou usar a API do LibRetro. Então, você pode chegar lá, entendeu? Por isso que às vezes confunde. É porque algumas pessoas, alguns desenvolvedores, acho que a gente até mencionou isso no RA Talks, alguns desenvolvedores chegam e falam, eu quero focar em desempenho, para poder você rodar isso em qualquer computadorzinho fuleiro. O outro fala, não, eu quero focar em fidelidade ao hardware original. Sim. Aí provavelmente vai ficar mais pesado, vai exigir um computador mais porrudo, né? Então, esse tipo de coisa. Eles têm essa liberdade para desenvolver. O desenvolvedor escolhe de fazer emulador core novo, mesmo que já tenha. Com outro foco daí. Bacana. Exato. Eu não sabia. Bacana isso aí. Então, aí o BuildBot, né, que foi esse elemento aí da infraestrutura da galera do LibRetro que foi danificado, ele pega ele fica constantemente varrendo, né, os repositórios onde está o código-fonte desses emuladores e também do RetroArch, e fica construindo, a gente chama de compilando, né, transformando esse código em um executável.
para toda essa infinidade de plataforma que a gente falou. Uhum. Windows, Linux, Android, iOS, Raspberry Pi, Xbox, PlayStation Vita. Então você imagina o tanto de processamento que isso exige, né? Você ficar varrendo lá os repositórios onde está o código-fonte, ficar compilando esses códigos, disponibilizando o executável, né, no servidor. Então, o que exatamente aconteceu foi que a pessoa que teve essa vontade de vacilar assim tão forte, ele tirou de operação vários serviços assim do BuildBot. Então essa automação que pega o código-fonte e dos cores e do RetroArch e constrói os executáveis, ela parou de gerar automaticamente, né, os executáveis. Certo. Né? Então, como que isso... eu acho que é importante a gente falar. Como que isso vai afetar o usuário final, né? Bom, basicamente, a gente está acostumado a instalar o RetroArch. Eu quero jogar somente Nintendinho, Super Nintendo, então só vou instalar esse core e esse. Não vou instalar você não precisa instalar todos os cores existentes, né? Sim. Eu, por exemplo, instalei só dos consoles que eu queria jogar. Perfeito. Então esse é um inconveniente. Esse problema que aconteceu não tá... O Core Updater, né? O Core Installer, eu acho que eles renomearam recentemente, então ele não está funcionando. Então esse já é uma coisa que está impactando o usuário final, né? Ele não está funcionando porque o servidor ele foi tirado de operação. Bom, eles teriam como voltar com o servidor, mas como ele, né, já foi comprometido, né, alguém teve acesso ao servidor, então é melhor tirar de operação do que correr o risco de deixar lá e alguém botar algum código malicioso. E aí já entramos no outro ponto que eu queria deixar bem claro aí para a galera que está ouvindo, né? O dano que foi feito foi apenas assim, né? O que aconteceu foi somente esse lance de apagar as coisas, né? Ele retirou retirou de operação vários recursos do BuildBot e também teve a ideia, né, de apagar, né, o histórico de vários repositórios, o histórico de alterações que a gente tem no código-fonte, né? Então foi assim uma coisa só de apagar, só de deletar as coisas. Certo. Então o que eu quero tranquilizar a galera que está ouvindo não precisa se preocupar se não foi nenhum código malicioso foi inserido no RetroArch, nem em nenhum dos cores, não tem nada de vírus, não tem nada disso. Isso é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente deixar bem claro aí pro pessoal. Sim, talvez até mesmo o principal. Pra quem tem ouvido falar só, RetroArch foi hackeado e tal, acho que a primeira coisa que a pessoa pensa é, ei, peraí. Porra, fudeu, tem essa porra no meu celular. Será que vão roubar meus dados? Vírus, vai entrar um vírus aqui no meu computador? Não, nada disso então. Nada disso, só vai ser afetado assim. Você vai ficar sem ter como baixar os cores. Né? Aí, beleza, já vem o próximo ponto, né? Pô, beleza, e aí? Legal, já entendi, não tô preocupado. Mas eu que tô instalando aqui o RetroArch agora, né? Como é que eu vou baixar os cores? Como é que eu vou jogar? Bom, infelizmente vai ficar um tempo aí sem, né, o pessoal tá correndo atrás de resolver o problema, né? O pessoal do LibRetro, mas por enquanto ainda tá fora, né, pelo menos aqui no momento que a gente está gravando isso. Então acho que a solução é pedir aos amigos, né? Vai exigir um conhecimentozinho maior, né? O que é core, onde que eu vou pegar esses arquivos, não sei o quê. Mas quem tiver na dúvida, ou deixa aí nos comentários do vídeo, ou vai nos fóruns do Retro Achievements, a gente vai dar um jeito aí de se ajudar e compartilhar os cores aí, né? Mas é importante, eu não posso aqui, por exemplo, fazer uma recomendação oficial, porque eu não vou garantir que todo mundo vai estar disponibilizando um código. Sim. Né, fica meio estranho falar assim, vamos baixar, pede de seu amigo, pede fulano de tal, não sei o quê. É importante que você confiar, né, na pessoa que está te fornecendo. Tá, então por exemplo... eu posso estar sendo aqui até um pouco paranoico demais, mas eu pegaria com você, pegaria com algum colega lá no Clube dos Feras, né, sim. Pegaria tranquilo, mas eu não posso recomendar oficialmente que as pessoas saiam trocando arquivos assim, né? Entendeu? Perfeito, tá, mas então, só pra ver se eu entendi. Então, por exemplo, eu tenho meu RetroArch aqui.
Aí eu tenho o Nintendinho e o Super Nintendo instalado, os cores, né? Enfim, 2 emuladores ali, um de cada. No Nintendinho e no Super Nintendo. Aí aconteceu esse negócio no fim de semana e hoje na segunda-feira eu pensei assim, pô, quero jogar um jogo de Mega Drive. Não joguei nenhum até agora. Não tinha jogado nenhum até hoje de Mega Drive no RetroArch. Antigamente, né? Até esse fim de semana, eu iria ali na opção de baixar um core e procuraria um core de Mega Drive e baixaria. Já instalava rapidão, pronto, já posso jogar um jogo de Mega Drive. Agora que aconteceu esse negócio aí, então não tá funcionando esse download, certo? Exatamente. Tá. Então, mas ainda tem como eu jogar um jogo de Mega Drive. Como é que eu posso fazer? Então eu vou em um amigo que eu confio, e aí... Ah, tu já tinha o Mega Drive instalado no teu RetroArch? Sim, já tinha. Então vai lá na pasta tal e procura o arquivo do Mega Drive e passa pra mim. Exato. Perfeito. Então daí a pessoa pode fazer isso, vai lá, copia o arquivo, manda pra ti. A gente pode tentar depois estruturar um passo a passo aí e botar nos fóruns, tal, divulgar pro pessoal como fazer isso. Ah, bacana. É simples, né? Mas seria isso aí mesmo que você falou. Certo. Os arquivos são bem pequenininhos, não são? Os arquivos de cores compilados são bem pequenininhos. Ah, maravilha. Então, daí, nesse caso, então, Mega Drive passou pra mim, eu boto na pasta certinho que tem que ser, e aí a próxima vez que eu abrir o RetroArch vai estar lá instalado. Ah, show de bola. Ah, então é bem mais simples do que alguém poderia imaginar, pela notícia, pela... Perfeito. Exato. E um outro detalhezinho que esqueci de mencionar também, por exemplo, quem baixa overlay, shaders, essas paradinhas também estão fora. Qualquer desses recursos que tem embutido no RetroArch que depende de baixar alguma coisa dos servidores deles, é isso que está fora de operação. E, inclusive, o lance de netplay, né? Eu acho que também não está tendo como jogar netplay. Entendi. Então, mas basicamente é isso aí que você falou mesmo. Mas assim, a princípio é um negócio que deve voltar em breve, não é? Exato. Eles estão montando um servidor novo, porque eles não estão querendo usar o mesmo, sendo que já pode estar comprometido, né? Alguém já teve acesso, ele pode ter deixado algum backdoor, enfim. Sim. Não, claro. Foi alguém acessou, então, vamos criar um novo em vez de usar o mesmo, né? Exato. Perfeito. Mas assim, diga. Não, desculpa, vai lá, continue. Não, eu ia perguntar, tem alguma ideia, sei lá, daqui uma semana, daqui um mês? Não sei, cara. Nem que seja um chute vago. Bom, o meu chute uma semana. Eu acredito que sim. Entendi. Então a gente tá praticamente gravando o episódio só pra render aqui mesmo, só pra ter assunto. Não, mas eu acho que também pra tranquilizar o pessoal. Não sei quando você vai liberar o episódio. Mas tô zoando, eu acredito que mesmo que eles resolvessem, mesmo que ele resolveu hoje, agora, durante a gravação, sim. essas notícias de o RetroArch for hackeado vai pipocar por aí, né? Nesses sites de game e tal, e o pessoal vai ficar preocupado. Então não é só essa questão do servidor tá fora, né? Sim. Não, claro, é um trabalho informativo aqui, sem dúvidas. Mas aí eu acho que aí a gente já emendou aí, eu acho que já é um gancho bom pra gente entrar no próximo tópico, que é como que a gente pode, né, contribuir com o LibRetro e o RetroArch, né, esses projetos aí que a gente tanto ama aí, né? Sim. Bom, quem é programador provavelmente já está familiarizado aí com o GitHub, né, que é um site onde o pessoal compartilha código e submete contribuições. Então, se for para contribuir com código, é só ir em github.com/libretro e procurar se envolver. Mas eu acho que a gente quer aqui atingir mais a galera que joga, né, que curte jogatina. Então, a sugestão que eu tenho para dar é tentar ajudar financeiramente, porque, como a gente falou aqui, o trabalho dos caras é muito massa, é muito importante para toda a comunidade retrogamer, né? Não apenas para os fãs de retroativos, mas pensa bem assim o tanto de coisa que a gente tem de graça, né? A gente baixa o RetroArch, instala os cores e você pronto, já tem um mundo de videogame na palma da mão, você vai jogar o resto da sua vida. Sim, o tanto de gente que acabou, que trabalhou para implementar essas coisas, a gente às vezes não vê, né? Porque só baixou e instalou e já tá funcionando. Inclusive, reforçando, né, a galera faz isso no amor. Então, quando eu falo de contribuição financeira, não é nem a gente vai
dar uma contribuição para os desenvolvedores. Eles já fizeram, já está feito. É só a gente pensar que em toda essa estrutura, né, que tem montada para poder permitir que a gente faça isso, né? Que isso tem um custo, né? Olha só, o tanto de processamento, né? Por conta do build bot, como eu falei, ele tá compilando o código constantemente. Sim. Então você precisa de um computador, né? Um servidor que tem um processamento razoável para ficar ali varrendo o código, todos os repositórios e compilando o código. E também tem que ser um servidor que tenha que suporte, né, um tráfego de rede bom, né, com o tanto de gente que está baixando o RetroArch e cores aí ao redor do mundo todo, né? Sim, verdade. E um problema, quando a gente pensa em servidor, vamos entrar no papo nerd aqui mais um cadinho. Você pensa nisso, né? Tráfego de rede disponível, capacidade de processamento e armazenamento. Esse ponto é o ponto que eu acho que eles precisam da nossa ajuda, né, financeira, em relação ao armazenamento. Por exemplo, se eles tivessem uma estrutura de armazenamento mais possante, eles poderiam ter uma rotina de backup mais mais periódica, né, com maior frequência. Certo. Né? Então, o backup que eles tinham, aí o pessoal, quando eles fizeram o informe oficial aí desse evento, eles falaram, o backup que a gente tem é de 2, 3 meses atrás, não lembro exatamente. Mas enfim, se eles tivessem mais armazenamento, mais capacidade de investir em armazenamento, eles poderiam estar fazendo backup diário, semanal, não sei, né? Certo. Então é isso. Eu gostaria de encorajar, né, estimular o pessoal a dar uma ajuda financeira. E aí quem quiser contribuir financeiramente tem que ir, basta ir no Patreon, né, no site deles do Patreon, que é patreon.com/libretro. Aí tem lá as opções de você contribuir com $1 por mês, $5 por mês e tal. E aí, lógico, eu pelo menos penso assim, beleza, quero dar uma contribuição, vou dar uma forcinha, mas, todo mês é foda, né? Certo. Então, assim, eles até... A dica que eu dou é, se a pessoa quer fazer apenas uma contribuição esporádica, sem essa de ficar todo mês, você vai lá no Patreon, faz uma contribuição e você pode cancelar logo em seguida. Ah, tá. Entendi. Né? Faz como se fosse fazer mensal, mas daí só paga... paga uma contribui e cancela. Isso, perfeito, entendi. Não tem dá problema no mesmo. Dá no mesmo. Dá no mesmo. Aí o pessoal, mas que negócio meio estranho, né? Por que eles não colocam uma conta no PayPal para fazer uma doaçãozinha só no esporádico, né? Certo. Aí tem. Mais uma vez, algum vacilão aí que não gosta eu acho que não gosta dele, ou sei lá qual que seja o motivo, eu acredito que fez uma reclamação no PayPal. Mas enfim, eles tinham essa opção, mas o PayPal bloqueou a conta deles, alegando que eles estavam vendendo emuladores. Ah, tá bom. Então, entendi. Os caras estão vendendo, eles estão desenvolvendo, né, cara? Sim. Mas enfim, aí alguém deve ter feito uma denúncia, não sei, algum hater aí deles. Sim. Como a gente pode ver, assim, a internet tá cheia de vacilão, mas aí cabe a nós reverter, virar esse jogo aí, né? Sim. E acho que é isso, cara. Eu também gostaria de aproveitar aí, né? Tentar fazer um apelo aí pra ter uma galera streamer, né? A galera que gosta de fazer uns vídeos e a galera assiste e tal. Então, uma galera que interage aí por vídeo, às vezes tem uma audiência boa. Se eles estão nos ouvindo aqui, né? Pedir para eles divulgarem esse episódio aqui, esse que a gente está gravando, ou então divulgar, né, em cada um em seus respectivos canais, né? Como que o projeto LibRetro e o RetroArch são importantes para para preservação, né, da história dos videogames, e como que é importante para todo mundo que curte retro game, e tentar dar uma estimulada nos ouvintes dele, na audiência deles, assim, tentar dar pra galera que quiser dar essa moral aí, contribuindo financeiramente. Sim, com certeza. Eu confesso que assim, eu até perco um pouco a dimensão, porque eu fiquei sabendo do programa, baixei o programa, tenho meus amigos assim que jogam ali no Retro Achievements, e aí eu converso com o meu pessoalzinho ali, então eu acabo, né, é só a gente que joga aqui, eu e meus 20, 30 amigos aqui que eu fiz, mas não, cara, o cara não tem a noção de, olha a quantidade de sistemas que eles estão, é um negócio, gente que usa no mundo inteiro, usa, né, o LibRetro, o RetroArch, e, enfim, é muito maior, o negócio é gigante, assim.
Então, gigante. E depende de uma estrutura, né, bem grande, parruda, né, bem possante. sim, como tu falou ali, se eles tivessem ali a possibilidade de ter um backup mais rápido, então É, possivelmente esse problema que aconteceu agora talvez já fosse resolvido mais rápido, rapidão. Aham. exato. E agora a gente está sem saber exatamente, talvez uma semana, um pouquinho É. mais, talvez. Não Uhum. sabemos, mas enfim. Foi bacana, assim, tu ter explicado Show. todas essas coisinhas, assim. Massa, massa. Mas Acho que é isso. acho que é isso, então. É. Então, beleza. Então, tá explicadinho aí pro pessoal. Não tem Beleza? motivo. Deixa eu Diga. agradecer, né, aí o espaço, né, para poder dar essa satisfação aí pro pessoal e tentar encorajar aí o pessoal a gente reverter e talvez fazer o projeto Liberreto voltar ainda mais forte do que antes. Bacana, show de bola. Então, eu acho que com esse resumo aí do Meleu, enfim, não tem motivo para pânico, ninguém pode Exato. ficar tranquilo, nada de nenhum dado comprometido. Em breve já deve voltar tudo como era antes, normal, tudo tranquilo. Mas foi todo o pessoal pôde aprender sobre o LibRetro, RetroArch, ver a importância, ver que eles se tiver como dar uma contribuída, vai ajudar eles a reforçarem a estrutura deles, né? Então fica aí, Patreon .com. /libretro, Exato. patreon.com/libretro, perfeito. Exato. Acho que é isso. Então, quer mais alguma coisa, Não, Meleu? show de bola, show de bola. Show de Agradecer bola, aí. então. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o... Na verdade, nem devia ter iniciado essa frase, porque eu não sei como vai ser o nome desse vídeo, mas ou vai ser RA Talks 5, ou vai ser RA Talks Plantão, Plantão RA, não sei. Mas vou decidir e é isso aí, pessoal. Agradeço a presença de todo mundo que nos ouviu e um grande abraço para vocês. Falou! Valeu!